Paraíba, no Agreste, né? Até um erro, todas as pessoas falam que eu acham que eu nasci em Recife, em Pernambuco, ou sou natural da Paraíba, natural de Campina Grande, né? Recife foi outra história. Eu vivi com meus pais em Recife, em Campina Grande, a melhor época da minha vida, o melhor tempo da minha vida. Né? Bom, a minha infância com a minha mãe, ela era meia ríspida com a gente. Não tinha, eles dois, eles não tinham, eram carinhosos, mas não dava muita trela, não. E eu e o meu irmão, que mora na Bahia, eram os que atormentavam. Então, a gente ficava muito de castigo. Eu tinha mania de riscar as paredes, desenhar nas paredes. Meu pai acabava de pintar a casa e eu desenhava no corredor. Né? Naquele tempo não tinha giz de cera, ou pelo menos não chegava no meu alcance. Eu pegava pequenos pedaços do giz de alfaiate do meu tio, que era preto, azul, outros era amarelo, outros era vermelho. E eu colecionava aqueles, e com ele eu riscava as paredes, eu ficava muito de castigo. Outra coisa que eu fazia, que denunciava a minha tendência para a arte, era pegar os legumes e esculpir, fazer coisas, fazer cabeça, fazer mão, enfim, tentar fazer coisas com legumes, estragar. E ficava bem de castigo, bastante. Mas a educação era muito boa, olha. Quando eu comecei a ler, que meu pai viu, a primeira coisa que ele fez foi comprar uma estante e começar a colocar livros na estante. Muitos livros, né? Livro que nem era para eu ler, mas ele queria que eu lesse, eu lia. Ele perguntava o que eu lia, eu contava a história, meu irmão também. Muito ríspidos nessa questão da educação com a gente. Não me queixo deles, não. De nada. Tomei umas pisas, uns tapas, mas foi bom. Eu nasci na cidade de Araçatuba e eu fui conhecer Araçatuba há poucos anos atrás, no PROAC. Então, eu nasci em Araçatuba, vim para cá acho que com 2 anos, 1 ano, 2 anos, e morei na Avenida Jabaquara. Morei ali vários anos. Em 1967, eu vou para Belém. Meu pai vai trabalhar lá. E eu vou lá para Belém. Belém do Pará era, para uma criança como eu, paraíso, ideia. Cheia de árvores frutíferas. Mas eu fiz amizade com aquela molecada, a gente fazia coisa do Arco da Velha, sabe? A gente caía, tem uma baía chamada Baía do Guajará, eu me jogava lá com os moleques, nadava pra caramba, trepava em árvore, frutas que eu nunca ouvi falar, mangaba, biribá, mas, sabe, fruta que não acabava mais. Eu só não sei te dizer se a minha mãe era a quinta, sexta da família, porque a minha avó tinha 14 filhos. Mas ela era das mais novas. Diz que ela foi uma criança muito doentinha. Ficou anos na rede porque ela tinha feridas no corpo. Mas ela não tinha nem marca disso. Minha mãe nasceu em Pedra Lavrada. Procurar na internet, você vai ver a cidade. Pedra Lavrada, para Paraíba. E por muitos filhos, o meu avô era barbeiro e trabalhava na roça. Não tinha terra, trabalhava alugado em terra dos outros. Né? Minha avó era da casa, né? De casa, cuidar daqueles filhos. E aí eles, como todo bom paraibano, eles migraram do interior para Campina Grande. Quando a coisa foi ficando mais ruim, ficando mais difícil, os filhos cresceram. E ele ensinou a profissão dele para os filhos e, enfim, acabou indo para Campina Grande. Lá em Campina Grande a mãe estudou. A mãe fez até o primário inteiro. Que naquele tempo já era muita coisa. E ela disse que ela ia para João Pessoa continuar os estudos, que uma professora ia levar, mas foi quando mataram João Pessoa. E não foi mais. Bom,
A mãe era... A minha avó, os irmãos achavam que ela não ia casar porque era pequena. Ela sempre foi muito pequenininha, todos eram maiores e ela era o docinho da casa. E aí essa tem uma história engraçada de como ela casou. O meu pai era amigo dos irmãos dela e morava na mesma rua. Então ele vivia no trabalho, parava na casa, na frente, e conversavam ali no final de tarde. E ele tinha uma namorada que chamavam Rita, que era estrábica, por isso chamavam Rita Zarulha. Mas a Rita não sabia escrever, nem ler. E naquele tempo se namorava muito por carta. Então a mãe escrevia as cartas, a Rita ia e minha mãe escrevia as cartas para o meu pai, no nome da Rita. Eu não sei qual foi o momento que ela olhou para o meu pai e achou que devia sacanear a Rita. Então, o que é que ela fez? Ela se postou numa janela com uma mesinha escrevendo poesia. Bem na hora que ele passava, e ele cumprimentava ela. Então, ele olhou da janela, ela escrevendo, e falou assim, mas eu conheço essa letra. Aí ela falou, conhece como? Eu conheço essa letra. Aí ela falou, das cartas da Rita sou eu que faço. E ganhou meu pai. Essa história é muito engraçada, os meninos morrem de rir quando eu conto, né? E casou. Mas a família não queria que ela casasse com meu pai. Meu pai era um homem alto, meu pai era negro, aquele negro do cabelo bem estirado, era índio, né? Um moreno bem escuro. E ela botou o pé que ia casar com ele. E a mãe dela apoiou ela. Não, ela quer casar, deixa ela casar. Mas ela casou com ele. Não teve choro nem vela, ela casou com meu pai. E viveram viveram mais de, acho que uns 50 anos de casado, ou mais. Lá em Buíca, meu pai morreu. Meu pai morreu com a idade que eu estou agora. Ela ficou sozinha lá e com muita teimosia, meu irmão foi buscar e depois eu trouxe para cá. E é muito bacana porque são 4 gerações, né? É a dona Zefinha, a Nanete, eu e o meu filho, Raitan, que é uma cria, né, da família. Meu filho, ele desde pequeno desenhava muito, aí a Nanete incentivava, né, como professora de artes, ela incentivava muito. Então meu filho pegou um pouco de mim, um pouco da avó. Então é uma outra geração. E hoje ele é mais profissional que a gente, porque ele vive exclusivamente do trabalho profissional dele de desenho. Ó, Dé, esse aqui, ó, foi meu filho que fez. Ele é de látex, né? Baratinha. É baratinha. Você sacou que era uma barata? Sim. Então, É que ela lembra daquele do Dededrim. do Dededrim, né? Lembra? Ele fez uma série. Porque a cara da barata, o corpo e os membros é um molde só. Então ele fez uma nazista, fez um casal de velhos, fez vários, né? E aí ficou aqui um bom tempo. Aí ele foi dando. Aí eu fiquei com um, ele ficou com 2, sobraram 3. Fiquei com esse, que é a minha cara, e sobraram 2, que ele ficou lá no apartamento dele. E se eu não seguro, até isso ia se perder, mas é legal, né? Então, fui para Recife, nós fomos de trem, e eu chorei muito na viagem, porque eu tinha um namoradinho já, de olho, o Léo. Chorei, não queria. Mas cheguei em Recife, me acostumei, já era beira de praia, eu adorava. E fui para o colégio, já passei para o ginásio, foi tudo muito bem. Dos 13 anos, dos 11 anos, 12, 13, foi tudo muito bom. Ia para a casa dos meus tios, tinha as minhas amigas, minhas primas. Com 13 anos eu conheci o meu marido. E ele ficou endoidecido atrás de mim, foi na minha casa na praia, e eu mandei ele embora, ele não queria ir. Né?
E aí eu fui namorar com ele, acabei casando com ele, com 16 anos. Em 75 eu era costureira, bordadeira e costureira, porque eu tinha que fazer alguma coisa, porque ele estava aqui e eu lá, né? Os outros que, meu irmão, minha sogra aqui, eu não tinha emprego, nunca tinha trabalhado. E aí uma mulher foi me procurar para fazer uma roupa de terreiro para ela, chamava-se Major, o nome dela, né? É uma mãe de santo, negrona assim, né? Bonita. E eu falei que eu não tinha máquina mais, eu tinha me desfeito da máquina. Mas eu tinha pintado umas toalhinhas para um terreiro outro, que era para Iemanjá. Então era uma sereia em cima de uma pedra, tinha a lua e o mar em volta, assim, só uma rodinha assim. E aí ela viu e falou, mas quem pintou isso aqui? Estava tudo no varal. Eu falei, foi eu. Ela falou, mas eu tenho trabalho então para você. Bom, eu achei que eram toalhinhas. 2 dias depois chegou um rapaz lá em casa e me levou um painel grande assim, feito já, né? E um quadro de São Jorge desse tamanho. Mas eu falou para você pintar o São Jorge para ela. E aí eu falei, mas eu não pinto, eu não sei pintar tela, nunca tinha pintado uma tela. E aí fiquei olhando aquilo com medo de estragar. Ela passou lá em casa e falou assim, já fez, já desenhou o São Jorge? Eu falei, olha, eu não vou fazer, eu nunca fiz. Ela falou, não, você sabe fazer. E vim trazer um dinheiro para você comprar tinta. E não quis saber. Eu fui lá, comprei. Ela falou, pode estragar. Pode estragar, eu não ligo. Aí ela falou, mas aí eu fiz o São Jorge. Eu olhei ali, fiz. E deu certo. E aí ela mandou mais 6 painéis. Então, esse trabalho praticamente me sustentou bastante durante aquele ano de 75. Porque eu estava sem nada. Eles estavam tentando a vida aqui. Não davam, né? E um dia eu saí disposta a arranjar emprego mesmo, né? Que fosse em loja, né? E aí passei na frente da Secretaria de Cultura. Falei, aí tinha uma placa de cursos. Eu falei, eu vou ver se tem alguma coisa aí para mim, para aprender. Né? Eu sempre achei que precisava aprender mais, né? E cheguei lá conversando, a Anice falou, você tem um trabalho em casa? Eu falei, eu já tenho um trabalho, já tenho uma exposição, mas você tem trabalho em casa? Bom, eu não tinha, porque eu vim para São Paulo, eu não trouxe nada, eu fiz uns trabalhinhos, ele sumiu com aquilo. Mas eu tinha um teatro de bonecos que eu fiz para minha filha mais nova, feito de papel machê. E eu levei, ela ficou encantada com aquilo lá. E me contratou na hora. Você vai ganhar pouco, mas você vai conhecer muita gente, foi verdade. Foi verdade. E aí, né? E fui sobrevivendo disso até que em 87 fiquei funcionária. Daí, em 94, eles fizeram um concurso interno, botaram a gente e passamos no estatutário. Já aposentei lá. E aí, durante esse período, a arte foi a minha vida, porque eu passei a ler livro, aí descobri biblioteca, descobri pessoas, comecei a conhecer pessoas e fazer oficinas. Foi assim que eu virei professora de arte. Bom, aí artista plástica. Nunca me falei que era, nunca achei que eu era artista plástica. Eu queria aprender para passar, para ter conteúdo. E tinha umas coisinhas de barro assim, que vinha com manteiga, com queijo, eu pintava com esmalte. Pintava as baianinhas, pintava os burrinhos, as coisas. E o pessoal da prefeitura começou a comprar aquilo, porque o artesanato era muito industrializado, já havia. A Acrylex tinha chegado com tudo e a Gato Preto. Então, era tudo molde, tudo usado, as tintas, e eu não, eu trabalhava com esmalte. Eu pintava com esmalte até hoje, né? Se você olhar ali, tá lá, um monte de esmalte. As telhas, tudo. Pintava a telha. Eu fui fazendo essas coisas, né? Um dia o PT chegou. E aí o Mário Bolognese foi ter uma reunião com a gente e falou, bom, vocês vão fazer uma exposição porque eu quero ver o que vocês fazem, o que vocês ensinam. Então ele fez a arte de quem ensina. Bom, teve gente que quase morreu. Mas a gente fez, né? E foi aí que a Carmen Novo passou. E aí todos eles tinham muitas possibilidades, aqueles professores. Então fizeram telas com molduras caríssimas,
coisas assim, né? Todos os meus amigos. E eu não tinha, porque assim, eu estava criando esses netos todos. A minha casa era cheia de criança. Então, eu tinha 4 caixas de uva em casa, comprava uva para eles. E aí eu lembrei das histórias do oratório que eu tinha visto em São João do Cariri nas férias. Eu fui, né, para casa da minha tia, que ela tinha lá, morava em Serra Branca, e minha mãe não me aguentava nas férias em casa, eu não era moleza. Então meu pai tinha um amigo motorista, ele me botava no ônibus, ele dizia entrega para compadre Manuel Medeiros. E eu ia com o bilhete na mão. Passando em São João do Cariri, que é a terra do Matheus Nastingale, é uma vila. E aí ele parou no lugar para tomar café, para o pessoal ir no banheiro. E ele falou, você quer ir no banheiro? Eu falei, eu quero. E ele chamou a dona e falou, leva ela no banheiro e dá um lanche para ela, uma merenda para ela. O banheiro era num buraco no chão. E quando eu passei para entrar, tinha a porteira e tinha uma coisa lá assim. E tinha um oratório de caixa de madeira, pintado São Sebastião. São Sebastião. Já estava descascado e era muito mal pintado. Não era mal pintado, era naif todo. Eu fiquei enlouquecida com aquele. Por mim, eu tinha tirado e levado. E eu nunca esqueci aquele negócio, porque eu vi que era, eu acho que eu vi que era uma coisa que eu poderia fazer, porque eu achei que era mal pintada e que eu pintaria daquele jeito, dentro desse visto. Mas nunca fiz. Dessa vez eu fiz, da exposição. Eu peguei as 4 caixas e pintei, e aí eu falei, o que eu ponho dentro? Não dá para fazer santo, porque eu não sabia nem se eu sabia fazer santo. Então eu fiz uma mão, um pé, uma cabeça de homem e uma cabeça de mulher. E coloquei, saindo daqui para trabalhar, ali tinha uma faixa, por uma graça alcançada. Eu gosto dessa frase, eu acho ela tão... E eu coloquei o nome do meu trabalho, por uma graça alcançada. Aí o Mário olhou, gostou, mas a Carmen passou e viu e fez uma matéria só do meu trabalho, que me rendeu um inferno dentro da cultura. Porque eles queriam saber por que eu, não eles, que gastaram, né? E foi assim a minha entrada como artista plástica no mundo. A minha trajetória no teatro de bonecos começa em Belém do Pará. O ano era 1981, eu trabalhava no IBGE e fazendo o censo demográfico, que é feito de 10 a 10 anos, e eu hospedei um casal, a Ângela e o Alejandro Bedotti. Eles eram atores, trabalhavam com teatro de bonecos, e eles é que me iniciaram. O Alejandro Bedotti era um argentino que ele me ensinou de uma maneira muito interessante a trabalhar com o teatro de bonecos. Ele falava assim para mim, você me viu fazendo, não é? Então faça. E eu fui fazendo. E a orientação dele foi essa. Mas foi bacana, porque eu aprendi a duras penas, mas eu aprendi. Na verdade, eu nunca tinha trabalhado com teatro, nenhuma forma de teatro. O teatro não fazia parte da minha vida. Eu era um artesão, eu pintava cabaças, trabalhava com metal, trabalhava com vários materiais, e imaginava fazer teatro. Então eu comecei a criar uns personagens, uns bonecos, para contar uma história de uma ilha que eu tinha conhecido com um casal, o Jorge e a Sueli. A ilha chamava-se Ilha de Maiandeua, que significa Aldeia da Mãe das Águas. E eles ficaram na ilha, eu voltei para Belém para trabalhar no IBGE, comecei a fazer esses bonecos e voltei com essa ideia. E a primeira história era contando uma lenda que havia naquela ilha sobre uma princesa que morava na lagoa.
quando eu falo lagoa, é uma lagoa amazônica, uma lagoa gigantesca que não tem fim. É algo muito difícil de se entender como nós conhecemos aqui no sul, lago, lagoa. Muita água e muita árvore dentro da água. Então, ela é por si misteriosa. E é realmente misteriosa. Você não consegue dar 5 passos dentro dessa lagoa. Bom, então eu montei essa primeira história e nós gostamos muito e começamos, eu, Jorge Sueli, a propor, a projetar um espetáculo baseado em bonecos. Nessa época, eu pesquisava alguns materiais que eu encontrava na praia, ossos de boto. O boto ele tem uma estrutura óssea muito parecida com a do ser humano. Eu vi um boto, um esqueleto de boto, e parecia um ser humano ali enterrado na areia. Então, dali para fazer um boneco foi um piscar de olhos. Outro material que eu trabalhava bastante naquela época eram as cabaças, que tinham grande profusão, tinha todo tipo de cabaça lá nessa ilha. E também criei um personagem que era um sapo, o Lolô da Barra Mansa, e o Lolô da Barra Mansa eu criei para trabalhar uma temática adulta. Nós queríamos fazer saraus de poesia nas faculdades, então preparamos um recital que nós pudéssemos usar o boneco e eu comecei a trabalhar com Lolô. E Lolô foi um boneco que foi o meu carro-chefe durante muito tempo. Trabalhei 5 anos com o Lolô da Barra Mansa. Em 1983, no começo de 1983, eu saí dessa ilha, lá no estado do Pará, e fui até o Rio Grande do Sul, na cidade de Tapes, na beira da Lagoa dos Patos. Eu andei por 9 estados, dezenas de cidades, com uma mala, eu sozinho, uma mala de bonecos, e fui para tentar aprender a trabalhar com teatro de bonecos. E fui em instituições de caridades, orfanatos, e ali eu aprendi um pouco a trabalhar com o boneco. Lá em Belém não havia nenhum grupo de teatro de bonecos. E eu voltei, levei um ano nesse trajeto, eu voltei no final desse ano, 1983, para essa ilha. E 2 anos depois, no início de 1985, eu saio novamente dessa ilha e vou até Diadema. Minha mãe morava em Diadema. E de Diadema eu fui para o Rio de Janeiro. E ali eu comecei a trabalhar em bibliotecas, comecei a dar oficina e fazer minhas primeiras oficinas de teatro. Então, esse foi meu início, meu princípio da minha trajetória no teatro de bonecos. E foi isso. Aí aqui, aquela história de não saber como eu tinha as crianças da Patrícia em casa, as crianças da Cris que iam trabalhar, todo mundo trazia para cá. E eu trabalhava muito. Nessa época, a cultura me pôs em tudo que é lugar, até no Pátio Santa Cruz, lá no Vera Cruz, Santa Cruz, lá depois da coisa. E a minha mãe queria ir comigo, não queria ficar por causa das crianças. Aí eu levava ela para o Ferrazópolis, levava ela para o bairro Função, mas era muito difícil. Eu dependia de tomar táxi com ela. Nesse tempo a gente não tinha carro em casa. E não dava o dinheiro para tomar o ônibus cheio com a minha mãe de manhã. Aí foi 1 mês, foi 2, e aí eu falei para ela, mãe, não dá.
Eu passo o dia lá, você come mal, eu tenho que levar você em restaurante, não dá. E aí inventei as bonecas. Eu indo na biblioteca, eu vi aquelas bonecas que a minha filha faz muito agora, Bayoni. E aí eu pensei, a mãe podia fazer boneca. Ela fazia boneca pra gente quando nós éramos pequenos. Ela tirava sempre um dia e sentava, brincava, fazia boneca, né? E aí eu falei, olha, mãe, eu vi umas bonecas assim, vamos fazer? E aí levei ela na loja de tecidos, porque não havia um lugar melhor para ela ir. Você podia levar ela no cinema, você podia levar ela no shopping, ela gostava do shopping. Mas a loja de tecido, ela ficava enlouquecida lá dentro. E ela comprava, ela tinha o dinheiro dela e deixava. E aí levei, aí ela começou a fazer as bonecas. Paralelo a isso, quando eu arrumei o quarto dela, eu refiz um quarto que era da minha lembrança, que tinha livros, que ela gostava de ler romance. E aí eu adquiri, comprei no sebo e botei lá os livros para ela ir lendo. E ela leu. E aí quando eu conheci Gabriel Garcia Marques, a história, eu não conhecia até aí, não tinha lido. E eu achei muito interessante, fui contando as histórias para ela, e ela quis ler. Mas é um baita de um livro, né? Mas ela leu. Chegava em casa, ela estava no livro. E depois ela fez as bonecas e ela morria de rir. Olha, o fulano de tal Buendia, olha, não sei quem. Pena que ela consumiu com esses bonecos, né? E ela foi lembrando de personagem de livro. Aí ele fez a mocinha, era do 15, livro 15, acho que é mocinha o nome, não lembro mais. Aquelas personagens, né? Ela gostava da Raquel de Queiroz de muitos anos. Por quê? Porque eles colecionavam a revista O Cruzeiro, antiga. E a Raquel tinha uma página. Ela acompanhava. Aí quando eu trouxe o livro da Raquel, ela ficou delirante. Eu comecei a trazer um monte. Emprestar na biblioteca e trazer. Bom, eu conheci a Nanete em 1980, no final de 1985. Eu conheci a filha dela na véspera do meu aniversário, e a Fanny, e fui convidar a Fanny para comemorar meu aniversário. E ali foi o dia que eu conheci a Nanete. E eu estava contando que a Fanny disse para mim, que falou muito a meu respeito, falou para a mãe dela, eu conheci um artista. E a mãe dela, lógico, falou, ai meu Deus, um artista, mais um artista na família. E claro que a Nanete queria me conhecer, claro. Então, eu conheci a Nanete naquele dia, na véspera do meu aniversário. Bom, e a Fanny morava comigo e conheceu o Celso. Ela foi fazer teatro, porque todos eles tiveram alguma pontinha, essa daí não, mas todos eles tiveram alguma pontinha de tentar alguma coisa, ou música, ou teatro, pela convivência que tiveram comigo dentro da Secretaria de Cultura, que eu acabava levando eles. Ia fazer teatro em Diadema e conheceu o Celso. E aí ela começou a ir muito para Diadema, porque nós tínhamos morado lá, mas foi só 8 meses. E ela voltou a ir muito para Diadema, ela tinha uma amiga que ainda hoje mora lá. Aí veio uma sobrinha do meu ex-marido lá para casa e ia junto com ela para Diadema, ia junto com ela. E até que eu soube que ela estava namorando alguém. E eu escutei elas conversar. Trouxe o Celso para eu conhecer. O Celso chegou no sábado de manhã. Na sexta-feira, ele dormiu lá em casa. E no sábado de manhã eu trabalhava na Chácara Silvestre. E nós jantamos, eu falei do meu trabalho, ele falou que ele trazia uma mochila de boneco e uma camisa do PT meia rasgada. Ele era hippie, né? Mas ela era meia riponga, minha filha também. Não era hippie, não era muito porque ela só tinha que trabalhar para me ajudar, tinha irmãos pequenos, né? Bom, me trouxe o Celso, muito agradável. De manhã ele foi comigo, eles foram comigo para a chácara, eu fui dar aula as crianças, e ele foi comigo, levou os bonecos,
E lá ele montou a barraca dele e fez uma apresentação com as crianças. E eu fiquei encantada, porque eu fazia bonecos, mas não era, eu não tinha um texto, eu não tinha um trabalho, eu sabia fazer o boneco, mas os meus bonecos eram assim, eu modelava com as crianças a cabeça e botava aqui no dedo e fazia só isso, e as mãozinhas, né? E contava histórias. E eu fiquei encantada com o trabalho dele, e as crianças também, né? E foi aí que eu fiquei conhecida. Então, dia que eu conheci a Dona Josefa da Paz, a Josefa da Paz eu preciso descrevê-la para vocês. Ela tinha menos de 1,5 m de altura, ela tinha uma cara bem severa e já era de idade, já tinha mais de 70 anos quando eu conheci a Dona Josefa da Paz. Fui para a casa deles e eles receberam a neta, aquela neta que eles amavam, fizeram cuscuz, fizeram as comidas que ela pediu, e foi se escurecendo, foi entardecendo. Então a Dona Josefa da Paz virou para o avô da Fanny e falou bem alto para que eu escutasse: mas esse rapaz vai dormir aonde? E na hora a Fanny falou: ele vai dormir comigo. Eu vi a Dona Josefa da Paz engolindo e seco, e se trancou a cara, e eu fiquei ali entre a, a espada e o fogo ali. E eles chegaram a ligar para cá, para a Nanete, falaram: tem um sujeito aqui querendo dormir com a minha neta aqui, como é que eu faço? Mas a Fanny tinha muita personalidade. Não, ele vai dormir comigo aqui. Você vai dormir naquele quarto, neta. Tá, eu vou dormir lá, mas o Celso vai dormir comigo. Bom, mas apesar dessa recepção da dona Zefinha, nós ficamos muito amigos. Eu adorava a dona Zefinha. Então, eu ia na feira e eu comprava algumas frutas que eu sabia que ela gostava. Eu escolhia a dedo, assim, eu sabia que ela gostava de pera, de ameixa, de pêssego. Então, eu escolhia, levava e falava: dona Zefinha, isso aqui é para a senhora. E ela me enchia de elogio. Ai, você é o meu neto preferido. Não era o neto dela. Mas ela falava assim porque eu chamava ela de vó, né, vozinha, porque ela era minha avó mesmo, né? Eu sentia, né, porque a Fanny adorava ela e chamava ela de avó, então ela era minha avó, né? Na verdade, essa vinda da minha mãe para aqui foi um grande resgate, porque nós ficamos 30 anos separadas. Eu fui muito pouco lá, não podia ir, trabalhava, e ela veio também muito pouco aqui. Vinha, passava de visita só, né? Então, a questão de comprar o tecido, arranjar o retalho, comprar o enchimento, conversar sobre as bonecas, foi uma coisa de muito antiga, né? De quando a gente costurava junto, e quando ela fez boneca para mim, de quando eu mexia nas costuras dela, a gente veio, essa história veio toda, né? Assim como a convivência. E foi todo um resgate, né? Da maneira dela ser, da brabeza dela. Sim. Porque e as bonecas foi um vínculo, né? Então, e voltando à filha dela, a Nanete, uma outra coisa admirável, assim, da Nanete foi a maneira como ela cuidou da mãe dela. E qualquer um que já tenha cuidado de um idoso sabe como é difícil. Porque ela sofreu de Alzheimer, então ela exigia uma atenção especial. E você, tocando a vida como eu falei que a Nanete tocava, cuidando de tantos filhos, tantos netos e agora bisnetos, ela ainda tinha que cuidar da mãe dela, com Alzheimer.
E como tudo que a Nanete fez foi com muita dignidade. A dona Josefa da Paz foi muito feliz até os últimos dias da vida dela, porque ela teve muita atenção. A Nanete, ela sempre fez questão de dar bastante atenção e de perguntar para a dona Zefinha o que ela queria fazer. Eu quero fazer uma viagem. Ah, vamos fazer uma viagem. Ah, eu quero ver o meu filho. Vamos lá no Nordeste ver seu filho. Ah, eu queria ir, assim, ela ia. Levava a mãe para ver. Isso é uma coisa admirável. Né? Eu não percebi logo não, porque ela era ativa, costurava, conversava, esquecia um pouco uma coisa ou outra, mas aí um dia ela caiu e foi para o hospital e teve que ficar lá, machucou aqui, e eu fiquei com ela. E ela ficou muito agitada, mas ela já estava agitada, ela já estava levantando de noite, descendo, vindo beber água, inventando história para andar, né? E aí o médico perguntou, ela falou assim, ela é assim sempre? Eu falei, de uns tempos para cá, assim. Aí ele falou, leva no neuro. Não deu outro, eu levei no neuro, fez exame, estava com Alzheimer. E aí eu fui cuidar do Alzheimer, durou bastante tempo. Bastante tempo. Nós viajamos, escultura com a terceira idade, escultura com a terceira idade, né? E ela fazia confusão nos hotéis. Teve uma que eu fui pegar a comida dela, né, no self-service, e ela ficou na mesa. E aí tinha música ao vivo. Eu tô lá, podendo o prato dela, e escutei aquela vozinha assim, boneca de trapo. O que é isso? Que eu olhei, era a mãe no palco. Falou pro moço, você sabe tocar boneca de trapo? Ele falou, comece que eu acompanho. Ela foi embora. Acontece que o pessoal aplaudiu de pé, porque foi uma graça, né? Porque ela não tinha tamanho de gente. E a voz fininha, ela cantou até o fim, eu fui buscar. A própria Carmen Miranda. Boneca de trapo, pedaço da vida, cantou tudo aquilo, do Nelson Gonçalves. Mas ela não teve nenhuma doença, ela não teve nenhuma daquelas feridas, essas caras. Ela perdeu a faculdade de deglutir a comida. E aí colocou a sonda e a comida foi pro pulmão. Ela morreu por conta disso, sufocada. Com aquela sopa lá que eles dão. Mas ela não teve nenhuma comida, nenhuma doença. A não ser essa. Se não fosse isso, ela teria vivido acho que mais 10 anos. Não tinha pressão alta, não tinha nada. Foi sofrido no fim, né? Que eu fui vendo ela definhando, mas isso faz parte. Eu adorava a dona Zefinha, por vários motivos. Ela era uma exímia artesã, uma costureira de mão cheia e uma grande contadora de histórias. Fez bastante figurino, de bonecões, que é um figurino muito difícil de fazer, é figurino de bonecos grandes. Então eu fazia um molde de papel, ela vinha com tecido, jogava o tecido por cima, cortava, costurava, colocava, era uma luva, cabia que nem uma luva, fantástico. E eu ganhei esse boneco dela. Esse aqui é o Jô Soares. Porque eu assistia muito o programa do Jô Soares, porque eu trabalhava, deixava a televisão ligada e ficava lá escutando, que nem um rádio, toda noite. Então ela achava que eu gostava muito do programa e falou, eu fiz isso aqui para você. Assim, na hora falou, nossa, mas parece Jô Soares, mas e não é? É ele mesmo, eu fiz para você. Você é fã do Jô Soares? Eu não sou fã do Jô Soares não, mas eu, eu assisto bastante o programa dele. Né? E, olha, eu que sou artesão, eu adoro todas as formas de artesanato, mas a maneira como ela costura esses bonecos, eu vou tentar mostrar aqui alguns detalhes. Por exemplo, os dedos, olha que coisa difícil. Olha o tamanho desse dedinho, olha.
É um dedinho mesmo, é separadinho, olha. Isso tudo costurado ao avesso. Ela costura o ponto escondido, para não aparecer o ponto, nem o nó vocês vão ver. Parece uma forma. Então, bom, ela tentou me ensinar e eu fiz esse boneco aqui com ela, que é uma história, e essa aqui é a boneca Emília. Mas vocês podem ver que eu não consegui fazer os dedos, olha. Eu falei, não, eu sou atrevido, mas não chega a tanto. Vou fazer aqui sem dedo. E ela não gostou, não. Ela falou, não, mas o dedo, tem uma boneca sem dedo? Não, eu vou fazer a mão separada, depois eu costuro aqui, mas nunca fiz essa mão, porque eu não ia ter capacidade de fazer esses dedinhos que ela fez, né? E na minha história também não ia precisar. Então, essa Emília tem articulação, olha, ela senta, né? E eu consigo contar a história da Emília. Eu gostaria de falar um pouco das exposições que eu fiz com a Nanete e com a Dona Zefinha. Uma das exposições que eu achei muito... Fizemos várias exposições e fiz participações também. Então, em Diadema, nós tivemos essa oportunidade. Eu tinha um conjunto, uma cena de um espetáculo que eu fiz, A Velha Viúva, e a Dona Zefinha fez uma exposição de bonecas dela, e a Nanete tinha uma coleção de oratórios, todas no Museu de Arte Popular de Diadema. Então, na inauguração da Dona Zefinha, foi a família toda. E a gente teve a oportunidade de ter, eu acho que é um caso, nós nunca tivemos isso, né? Isso é um caso único lá no MAP. As obras da Dona Nanete, as obras da Dona Zefinha e as minhas obras, todos no mesmo local. E imagina que satisfação que não foi. E o meu filho também, do lado, então nós pudemos tirar fotos das 4 gerações, um orgulho, né? Meu filho sempre tem orgulho da bisavó e da avó, um pouco do pai também. E essa exposição realmente ficou marcada. Então, fala um pouquinho dessas bonecas que integram o nosso acervo lá no MAP. Essas bonecas foram as últimas que ela fez, viu? As Amadazzi. Nós fomos convidados, eu, Amadazzi, João Lijakovski, mais outras pessoas, para ir à exposição no SESI. E nós fomos. E no caminho, a Amadazzi perguntando por ela, ele achava muito interessante ela, pequenininha, muito conversadeira, ela amava a Amadazzi, né? Então eu falei que ela estava fazendo bonecas. Aí ele perguntou como eram as bonecas, eu falei, né? E ele foi perguntando. E aí ele falou, no final, que a gente já tinha parado de conversar das bonecas, o Amadazzi falou que vinha aqui ver as bonecas. Aí o Amadazzi veio e encomendou essas bonecas para a exposição. As primeiras foi para ele. Ele tem bastante boneca dentro lá. Não sei se ela ainda tem. E ela fez essas 5 bonecas. E foi meio doído para fazer, que ela já não estava muito bem. Né? Cansava, deitava, levantava, se aborrecia. Mas é que ela já estava, o Alzheimer estava meio adiantado. Mas mesmo assim ela fez. Ela só cansava. E no dia da exposição ela ficou muito feliz quando viu as bonecas lá no museu. Ela ficou muito feliz. Ela ficou? Teve alguma exposição que marcou mais vocês como família, ou mesmo ela como artista? Eu acho que essa mesma, do Ricardo Amadazzi, porque foi muito grande, né, Celso? Muita gente. Muita gente. Muita gente. Foi muito grande. As outras foi... Teve uma que ela fez com o Celso no Centro Cultural do Barra Assunção. Não foi? Você com seus bonecos e ela com as bonecas. Fizemos lá
arte. Uma outra exposição que também foi muito bacana, que nós fizemos junto, foi na Biblioteca de Arte Ilva Aceto, né? A biblioteca que a gente conhece mais como a Ilva. E ela fez uma exposição das bonecas e eu fui convidado para abrir. A Ilva falou, Celso, eu queria que você abrisse, porque eu tenho um boneco que é um palhaço, que eu faço performances com esse boneco, e eu toco uma sanfona com esse boneco, né? Então, queria que você abrisse. Era uma honra. Abrir a exposição da Dona Zefinha, ela não sabia, era uma surpresa. Então ela veio e assim que ela entrou, alguém correu, já estava pronto, maquiado, meu filho, aliás. Falei para ele, olha, quando a sua bisa chegar, você vem me avisar que eu já vou sair tocando daqui. Aí a vozinha chegou e eu saí tocando e lá chegou, Dona Zefinha chegou. Ela ficou, nossa, mas que recepção maravilhosa. Nossa, mas eu não sabia que você ia me recepcionar desse jeito. Dona Zefinha tinha essas coisas, né? Era uma coisa maravilhosa. Eu fui para Santo André, para o Museu de Santo André, fiz outras coisas, eu tenho eles, depois eu tomo as pastas. Museu de Santo André, sobre sincretismo religioso, e Fundação São Caetano eu fiz um trabalho também, no cenário, mas eles estagiaram aqui em casa, foi a inauguração dessa sala aqui, eles vinham pintar comigo, discutir o cordel comigo, foi bem gostoso. Enfim, fiz várias, no Barra Assunção, a Ilva, né? Diadema, foi assim. Participamos de outras exposições que eu já não me lembro tanto. Também lembro ela fez um teatro de boneco de caixote, todo colorido. E fez uma boca de cena de madeira, e ali os alunos, uma cortininha, os alunos dela brincavam ali. Depois da exposição nós desmontamos, eu falei, não, esse teatro aqui eu não vou jogar fora. E eu deixei na minha sala. E eu fiz alguns bonecos e deixei dentro do caixote. E o meu filho, principalmente meu filho, mas alguns primos dele também, que tinham a mesma idade, por volta de 3 anos de idade, eles brincavam o dia inteiro na sala, nesse caixote que a Nanete criou. A gente sempre teve uma parceria. A gente tem essa parceria até hoje, né? De uma forma diferente, porque hoje a gente trabalha muito mais com a cabeça do que com o físico. Agora, na cultura tem pessoas que acham que Celso é meu filho. Sempre estão perguntando, você não é mãe do Celso? Não, não sou sogra. Mas você não é mãe do Celso? Olha, eu vi seu filho Celso. Eu sempre estou me deparando com isso. Outro dia, um cara que não me conhece, que é novo, falou, você é a Naneta, você que é mãe do Celso? Oi, não, eu sou sogra. Eu fico pensando às vezes nesses caminhos que eu fiquei para trás, andei, meu Deus, tanta coisa. E eu sempre fui contemplativo, sabe, ideia. Então eu tenho assim, se eu fosse, até tenho um desenho que eu fiz meu, se eu fosse tirar uma fotografia minha, essa imagem, sabe, do cara que fica contemplando as coisas lá de cima, né? A dona Josefa da Paz, que a gente chamava ela de Dona Zefinha, até a véspera do falecimento dela, ela, nos dias festivos, por exemplo, Natal e Ano Novo, ela fazia um vestido e descia a escada como a rainha da Inglaterra, devagarzinho, e tinha que alguém anunciar a descida dela.
enquanto alguém não chegava, ó, a avó tá descendo! Aí todo mundo parava, de sacanagem mesmo, todo mundo parava, olhava para a escada e ela descia que nem uma princesa, assim, passo a passo, e todo mundo fotografando, e todo mundo assoviando, e ela levantava aquela cabeça, assim, ah, tá linda, maravilhosa, uau, gata, e ela descendo toda...